não é apenas o que comemos, mas como e quando. Um certo número de calorias pela manhã engordam significativamente menos do que um número igual de calorias no jantar. Isto é simplesmente alucinante. Calorias iguais, perda de peso diferente. Uma dieta com uma refeição matinal maior causa mais perda de peso do que a mesma dieta com um jantar maior. Certamente, se houvesse alguma solução segura, simples e sem efeitos colaterais para a epidemia da obesidade, já saberíamos disso, certo? Eu não tenho tanta certeza. Pode levar até 17 anos até que os resultados da pesquisa cheguem à prática clínica diária. Para dar um exemplo que foi particularmente comovente para a minha família, doença cardíaca. Há décadas atrás, o Dr. Dean Ornish e colegas publicaram evidências numa das mais prestigiadas revistas médicas do mundo de que a nossa principal causa de morte pode ser revertida apenas com mudança na dieta e estilo de vida. Mas quase nada mudou. Mesmo agora, centenas de milhares de americanos continuam a morrer desnecessariamente de algo que sabemos há décadas que é uma doença reversível. Na verdade, eu já tinha visto isso com os meus próprios olhos. A minha avó foi curada da sua doença cardíaca em estágio terminal por um dos antecessores de Dean, Nathan Pritikin, usando métodos semelhantes. Então, se efetivamente a cura para a principal causa de morte de homens e mulheres poderia cair no esquecimento e ser ignorada, o que mais pode haver na literatura médica que poderia ajudar os meus pacientes, mas que simplesmente não tinha o orçamento de empresas impulsionando a sua promoção? Descobrir isso tornou-se a missão da minha vida. Foi por isso que me tornei médico e comecei o meu site sem fins lucrativos, nutritionfacts.org. Tudo o que está no site é gratuito, não há anúncios nem patrocínios de empresas, é estritamente não comercial, não vende nada, é apenas colocado online como um serviço público, como um trabalho de amor, em homenagem à minha avó. Há novos vídeos e artigos quase todos os dias sobre o que há de mais recente em nutrição baseada em evidências. Ok, então o que mostra a ciência que é a melhor maneira de perder peso? Se você quiser depoimentos e fotos de antes e depois, você veio ao lugar errado. Não estou interessado em histórias, estou interessado nas evidências. Quando se trata de tomar decisões tão importantes de vida ou morte como a saúde e o bem-estar de você e da sua família, há na realidade apenas uma pergunta. O que é que mostra o melhor balanço de evidências disponível agora? O problema é que, mesmo lendo apenas a literatura médica revisada por pares, não é suficiente, pois crenças falsas e cientificamente não suportadas sobre a obesidade são difundidas mesmo em revistas científicas. A única maneira de chegar à verdade, então, é mergulhar fundo na literatura primária e ler todos os próprios estudos originais. Mas quem é que tem tempo para isso? Existe mais de 500 mil de artigos científicos sobre a obesidade, com 100 novos publicados todos os dias. Mesmo os pesquisadores da área podem não ser capazes de acompanhar além do seu domínio estreito. Mas é isso que fazemos no nutritionfacts.org. Percorremos dezenas de milhares de estudos por ano para que você não precise. Muito bem. E de facto, descobrimos um tesouro de dados enterrados. Por exemplo, hoje vou falar de simples especiarias comprovadas em ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo, que aceleram a perda de peso custando apenas centavos por dia. Mas com tão pouco potencial de lucro, não é de admirar que esses estudos nunca tenham visto a luz do dia. O único lucro que me interessa é a sua saúde. É por isso que 100% de todas as receitas que recebo de todos os meus livros e DVDs e palestras são doados para instituições de caridade. Eu só quero fazer pela sua família o mesmo que Pritikin fez pela minha família. Mas espere, a perda de peso não tem apenas a ver com comer menos e mover-se mais? Quer dizer, uma caloria não é apenas uma caloria? É isso que a indústria de alimentos quer que você pense.
A noção de que uma caloria de uma fonte engorda tanto como qualquer outra fonte é muitas vezes transmitido pela indústria de alimentos como uma maneira de se absolver da culpabilidade. A própria Coca-Cola até publicou um anúncio enfatizando esse simples facto de senso comum. Como disseram os atuais e anteriores presidentes do Departamento de Nutrição de Harvard, esse argumento central da indústria é que o consumo excessivo de calorias de cenoura não seria diferente do consumo excessivo de calorias do refrigerante. Se uma caloria é apenas uma caloria, por que é que importa o que colocamos na boca? Vamos explorar esse exemplo de cenoura versus Coca-Cola. É verdade que num ambiente de laboratório rigidamente controlado, 240 calorias de cenoura, ou 10 cenouras, teriam o mesmo efeito no balanço calórico do que 240 calorias de uma garrafa de Coca-Cola. Mas essa comparação não é legítima no mundo real. Você pode consumir essas calorias de doce líquido em menos de um minuto, mas comer 240 calorias de cenoura levaria mais de 2 horas e meia de mastigação constante. Não só a sua mandíbula ficaria dolorida, mas 240 calorias de cenoura são cerca de 5 copos. Talvez nem conseguisse comer tudo isso. O nosso estômago tem um tamanho limitado. Depois de estar cheio, receptores de dilatação na parede do estômago dizem-nos que já comemos o suficiente, mas alimentos diferentes têm quantidades diferentes de calorias por estômago cheio. Alguns alimentos têm mais calorias por copo, por quilo, por bocado do que outros. Este é o conceito de densidade calórica, o número de calorias numa determinada quantidade de alimento. 1,4 kg é o que o americano médio come por dia. Como você pode ver, por exemplo, o óleo tem uma alta densidade calórica, ou seja, uma alta concentração calórica, muitas calorias compactadas num espaço pequeno. Por isso, pôr apenas uma colher de sopa de óleo num prato adiciona mais de 100 calorias. Para essas mesmas calorias, você poderia ter comido cerca de 2 copos de amoras, por exemplo, um alimento com baixa densidade calórica. Portanto, estas duas refeições têm o mesmo número de calorias. Você poderia beber aquela colher cheia de óleo e nem sentir nada no estômago, mas comer alguns copos de frutas pode começar a enchê-lo. É por isso que sim, bioquimicamente, uma caloria é uma caloria, mas comer a mesma quantidade de calorias em diferentes alimentos pode ter efeitos diferentes. O estômago humano médio pode expandir-se para acomodar cerca de 4 copos de comida. Então, um único estômago cheio de sorvete ou gelado de morango, por exemplo, poderia atingir 2.000 calorias, o total da nossa ingestão calórica para o dia inteiro. Mas para obter as mesmas 2.000 calorias dos próprios morangos, você teria de que comer 44 copos de morangos. São 11 estômagos cheios. Por mais deliciosas que sejam as frutas silvestres, não sei se posso encher o meu estômago até estourar 11 vezes ao dia. Alguns alimentos são impossíveis de comer demais. Eles são tão baixos em densidade calórica que fisicamente não seria possível comer o suficiente para manter o seu peso. Num laboratório, uma caloria é uma caloria, mas na vida está longe disso. As dietas tradicionais para perda de peso concentram-se em diminuir o tamanho da porção, mas sabemos que essas abordagens de comer menos podem deixar as pessoas com fome e insatisfeitas. Uma abordagem mais eficaz pode ser mudar a ênfase para mensagens positivas de coma mais, por aumentar a ingestão de alimentos saudáveis, alimentos de baixa densidade calórica, mas não se sabe até que seja testado. Pesquisadores no Havaí experimentaram colocar as pessoas numa dieta havaiana tradicional com todos os alimentos vegetais que pudessem comer, quantidades ilimitadas de frutas, hortaliças, cereais integrais, feijões, e os pacientes do estudo perderam, em média, 7,8 quilos em apenas 21 dias. A ingestão de calorias caiu 40%, mas não porque eles estavam a comer menos comida. Eles perderam 7,8 quilos em 3 semanas a comer mais comida, mais de 1,8 quilos por dia. Como é que isso acontece? Porque os alimentos de origem vegetal tendem a ser tão caloricamente diluídos que pode alimentar-se sem obter o mesmo tipo de ganho de peso. Eles perderam 7,8 quilos em 3 semanas comendo mais comida.
É por isso que no meu livro Como Não Fazer Dieta, a secção Baixo em Densidade Calórica está na minha lista dos 17 ingredientes para uma dieta ideal para perda de peso. Como observado anteriormente, os americanos parecem ingerir em média 1,4 kg de comida por dia. Então, se consumir principalmente estes alimentos, pode ver como consegue comer mais e ainda perder quilos. Um estudo de referência que será publicado no próximo mês constatou que, quando se apresenta o mesmo número de calorias e o mesmo sal, açúcar, gordura, fibra e proteína, os alimentos processados levam ao ganho de peso, 0,9 kg ganhos em 2 semanas. E os alimentos não processados levaram à perda de peso, 0,9 kg perdidos nas mesmas 2 semanas. Aqui está uma das suas refeições processadas, que provavelmente é mais saudável, na verdade, do que a comida da maioria das pessoas. Iogurte grego sem gordura, chips de batatas assadas, limonada diet sem açúcar e uma sanduíche de peru, tendo o mesmo número de calorias que os pacientes dos alimentos não processados estavam a comer. Uma espécie de salada tipo sudoeste, com feijão preto, abacate, frutos secos. Esse é o efeito da densidade calórica. As mesmas calorias, mas há simplesmente mais comida. E não admira que tenha satisfeito a fome deles. E acabaram 1,8 kg mais leves em 2 semanas, comendo mais comida. Então, como é que você pode diminuir a densidade calórica da sua dieta? Bem, apenas uma rápida olhada nos dois extremos pode sugerir 2 métodos: abandonar gorduras adicionadas e adicionar vegetais abandonados. Método número 1. Coloque secretamente as pessoas numa dieta com pouca gordura e eles tendem a perder gordura corporal todos os dias, embora possam comer o quanto quiserem. Mas se você der a essas mesmas pessoas as mesmas refeições, mas desta vez introduzir gorduras e óleos adicionados suficientes para mudar para uma dieta rica em gordura, eles ganham gordura corporal todos os dias. De facto, numa famosa experiência na prisão em Vermont, os presidiários magros foram alimentados em excesso com até 10.000 calorias por dia para tentar experimentalmente torná-los gordos. E isso acabou por ser surpreendentemente difícil. A maioria começou a temer a refeição matinal e a vomitar involuntariamente. Os pesquisadores descobriram o quão difícil era levar as pessoas a ganhar peso de propósito, a menos que sejam alimentados com muita gordura. Para fazer com que os prisioneiros ganhassem 13,6 kg numa dieta normal, foram necessárias cerca de 140.000 calorias em excesso por determinada quantidade diária da superfície corporal. Para obter o mesmo ganho de peso de 13,6 kg, apenas adicionando gordura às dietas, tudo o que foi necessário foi alimentá-los com mais 40.000 calorias. Quando as calorias extra estavam na forma de gordura direta, foram precisas menos 100.000 calorias para ganhar a mesma quantidade de peso. Uma caloria não é uma caloria. Depende do que você come. Nesse caso, reduzir o teor de gordura fez com que 100.000 calorias desaparecessem completamente. É por isso que baixo em teor de gordura adicionada está também na minha lista dos ingredientes ideais para perda de peso. Existem, no entanto, 2 exceções importantes. Alimentos processados com alegações de redução de gordura geralmente são tão cheios de açúcar que podem ter o mesmo número de calorias que um produto com mais gordura. Os biscoitos sem gordura da Snackwell, por exemplo, com 3.748 calorias por quilo, são tão densos em calorias quanto um doce dinamarquês com queijo. A outra exceção à regra de baixo teor de gordura é que os vegetais são tão diluídos em calorias que até mesmo um prato vegetariano com alto teor de gordura, como brócolos com molho de azeite e alho, tende a ser menos denso em calorias, o que nos leva à segunda estratégia. Para reduzir a densidade calórica, em vez de retirar gordura, introduzir vegetais. A maior influência na densidade calórica não é gordura, mas o teor de água. Como a água adiciona peso e volume sem adicionar calorias, os alimentos mais densos em calorias e as dietas mais densas em calorias tendem a ser aqueles que são secos. Alguns vegetais, por outro lado, têm mais de 95% de água e não é apenas alface.
Pepinos, aipo, nabos, couve cozida, bok choy, abóbora, abobrinha, broto de feijão, brotos de bambu, podem chegar a ter 95% de água. Eles são basicamente água, mas em forma de vegetais. Uma tigela grande de vegetais ricos em água é, na prática, apenas uma grande tigela de água. O efeito na densidade calórica é tão drástico que a indústria de alimentos quer entrar em ação. Eles acham que poderiam usar nanotecnologia para estruturar um alimento sólido e processado semelhante ao talo de aipo com nanocélulas ou nanotubos automontados cheios de água. Mas não há necessidade, porque a Mãe Natureza já fez isso. Quando dezenas de alimentos comuns foram comparados entre si quanto à sua capacidade de saciar apetite durante horas, a característica mais preditiva não era quão pouca gordura ou quanta proteína tinha, mas quanta água tinha. Esse foi o fator número 1 para predizer quanto um alimento provoca saciedade. É por isso que alimentos ricos em água também está na minha lista. Alimentos ricos em água, como os vegetais, estão no topo da tabela. A maioria tem mais de 90% de água em peso, seguidos pela maioria das frutas frescas, que têm cerca de 80%, vegetais ricos em amido, cereais integrais e feijão enlatado têm cerca de 70%, o que significa que 3/4 do seu peso são água pura. Em geral, quando se trata de alimentos ricos em água, a maioria dos vegetais inteiros fica no topo, a maioria dos alimentos de origem animal fica em algum lugar no meio e a maioria dos alimentos processados fica no fundo. Numa famosa série de experiências, os pesquisadores de Penn State University decidiram testar os vegetais ricos em água. Os pacientes do estudo foram servidos de macarrão e disseram-lhes para comerem o quanto quisessem, e em média consumiram cerca de 900 calorias de macarrão. O que você acha que aconteceria se, como primeiro prato, lhe desse 100 calorias de salada composta em grande parte de alface, cenoura, pepino, aipo e tomate cherry? Será que iriam comer a mesma quantidade de macarrão e acabar com um almoço de 1000 calorias? 900 mais 100? Ou eles comeriam talvez 100 calorias a menos de macarrão, efetivamente cancelando as calorias de salada adicionadas? Foi ainda melhor do que isso. Eles comeram 200 calorias a menos de macarrão. Graças à salada, 100 calorias entram, 200 calorias saem. Então, em essência, a salada teve 100 calorias negativas. Pré-carregar com vegetais pode subtrair, efetivamente, 100 calorias de uma refeição. É assim que você pode perder peso comendo mais comida. Claro, o tipo de salada é importante. Os pesquisadores repetiram a experiência e desta vez adicionaram um molho gordo e queijo ralado extra, que quadriplicou a densidade calórica da salada. Ora, comer esta salada como primeiro prato não transformou uma refeição de 900 calorias numa com menos de 800 calorias. Em vez disso, transformou-a numa refeição com mais de 1000 calorias. É como comer pão de alho antes da pizza. Você vai acabar com mais calorias, no geral. Então, qual é o limite? Estudos sobre pré-carga mostram que comer cerca de um copo de comida antes da refeição diminui a ingestão subsequente em cerca de 100 calorias. Então, para obter um efeito de caloria negativa, o primeiro prato teria que conter menos de 100 calorias por copo. Como você pode ver no gráfico, isso inclui a maioria das frutas frescas e hortaliças, mas algo como um pão não iria funcionar. Mas, dê às pessoas uma maçã grande para comer antes da mesma refeição de macarrão e em vez de consumir 200 calorias a menos, são cerca de 300 calorias a menos. Então, quantas calorias uma maçã tem? Depende de quanto você come. Antes de uma refeição, uma maçã pode ter cerca de 200 calorias negativas. Você pode ver a mesma coisa dando às pessoas sopa de hortaliças como primeiro prato. Centenas de calorias desaparecem. Um estudo que acompanhou a ingestão de pessoas ao longo do dia descobriu que indivíduos com excesso de peso, randomizados para comer sopa de hortaliças antes do almoço, não só almoçaram menos, mas deduziram também um bónus de 100 calorias no jantar 7 horas depois. Da próxima vez que você se sentar para uma sopa saudável, pode imaginar as calorias sendo realmente sugadas para fora do seu corpo com cada colherada.
Mesmo beber apenas 2 copos de água antes da refeição causou imediatamente que as pessoas diminuíssem cerca de 20% das calorias da refeição, consumindo 100 calorias a menos. Não é de admirar que homens e mulheres com excesso de peso randomizados para beberem 2 copos de água antes de cada refeição tenham perdido peso 44% mais depressa. 2 copos de água antes de cada refeição, perda de peso 44% mais rápida. É por isso que a chamada pré-carga de calorias negativas está na minha lista de impulsionadores de perda de peso, que são todas as coisas que eu pude encontrar que podem acelerar a perda de peso, independentemente do que você come o resto do tempo. A pré-carga de calorias negativas significa apenas iniciar uma refeição com alimentos contendo menos de 100 calorias por copo. Isso inclui muitas frutas, vegetais, sopas, saladas ou simplesmente um copo grande de água. Haverá algo que podemos colocar na salada para aumentar ainda mais a perda de peso? Na minha secção Amplificar a AMPK, falo sobre maneiras de ativar uma enzima conhecida como o controlador de gordura. A sua descoberta é considerada um dos mais importantes avanços médicos nas últimas décadas. Você pode ativar essa enzima através de exercícios, jejum e nicotina. Mas existirá alguma maneira de aumentar a perda de peso sem suor, fome ou uma morte horrível por causa de cancro de pulmão? Bem, a indústria farmacêutica está em cima do caso. Afinal, os indivíduos obesos podem não estar dispostos a realizar nem um mínimo de atividade física, escreveu um grupo de farmacologistas, indicando assim que drogas que imitam exercícios de resistência são altamente desejáveis. Então, é crucial que compostos orais com alta biodisponibilidade sejam desenvolvidos para induzir com segurança a ativação crónica da AMPK, para perda e manutenção de peso a longo prazo. Mas não há necessidade de desenvolver este composto, porque você já pode comprá-lo em qualquer supermercado. Chama-se vinagre. Quando o vinagre, ou ácido acético, é absorvido e metabolizado, ocorre um aumento natural do AMPK. Será um aumento suficiente para perder peso na dose típica que se pode usar numa salada? O vinagre tem sido usado para tratar a obesidade há séculos, mas apenas recentemente isso foi posto à prova. Um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo sobre os efeitos da ingestão de vinagre na redução de gordura corporal em homens e mulheres com excesso de peso. Os sujeitos foram randomizados para beber uma bebida diária contendo 1 ou 2 colheres de sopa de vinagre de maçã ou uma bebida de controlo desenvolvida para ter o mesmo sabor da bebida de vinagre, mas preparada com um tipo diferente de ácido, portanto não tinha vinagre verdadeiro. 3 meses depois, o grupo de vinagre falso ganhou peso, como as pessoas com excesso de peso tendem a fazer, não é? Enquanto os grupos de vinagre genuíno tiveram perda significativa de gordura corporal, conforme determinado por tomografia computurizada. Um pouco de vinagre todos os dias levou a quilos de perda de peso alcançados por apenas alguns centavos por dia, sem remover nada da sua dieta. É por isso que um dos meus 21 ajustes para acelerar a perda de peso é 2 colheres de chá de vinagre a cada refeição, vertidas na salada ou até mesmo adicionadas ao chá com um pouco de suco de limão. A beleza dos estudos sobre o vinagre é que eles não foram apenas randomizados e controlados, mas também ensaios controlados por placebo. Alguns estudos não são sequer controlados. Mulheres que comeram um tomate maduro antes do almoço todos os dias durante o mês perderam cerca de 1 kg. Mas sem um grupo de controlo, não se sabe se o tomate teve algo a ver com isso. Apenas estar inscrito num estudo de perda de peso, onde você sabe que os investigadores vão voltar e pesá-lo no mês, pode levar as pessoas a mudar as suas dietas de outras maneiras. Quer dizer, é claramente possível. Um tomate é 95% de água, então você estaria a encher uma porção do estômago do tamanho de um punho apenas com 15 calorias antes de uma refeição. Por isso, é certamente possível, mas precisaríamos de um estudo melhor para provar a perda de peso. Os estudos mais fortes têm grupos de controlo, por exemplo, randomizando as pessoas para uma dieta de perda de peso com
ou sem 1 a 2 copos de suco de vegetais de baixo teor de sódio. E aqueles que bebem o suco de vegetais perdem significativamente mais peso. Ou divida as pessoas em 2 grupos e dê a um dos grupos 2 colheres de sopa de bagas de goji por dia e, 45 dias depois, o grupo goji pareceu perder 6,7 cm da cintura, em comparação com nenhuma mudança no grupo de controle. Mas sempre que um grupo faz algo especial, você não sabe quanto desse benefício é devido ao efeito placebo. Nos testes com medicamentos é fácil. Você dá a metade das pessoas o medicamento real e a outra metade um placebo semelhante, só com açúcar. Ambos os grupos estão a fazer a mesma coisa, a tomar comprimidos de aparência idêntica, e assim, se você vê alguma diferença nos resultados, podemos suspeitar que é devido ao medicamento real. Mas como seria um placebo para brócolos? E esse é o problema. Não se pode colocar repolho numa cápsula. Mas existem alguns alimentos que são tão potentes que podem ser colocados num comprimido para testá-los contra placebos. E são as especiarias. Quer saber se o alho pode causar perda de peso? Dê às pessoas um pouco de alho em pó num comprimido versus comprimidos placebo e o alho funcionou, resultando numa perda de peso e na cintura dentro de 6 semanas. Eles usaram meia colher de chá de alho em pó por dia, o que custa menos de 4 centavos. 4 centavos é demais? Que tal 2 centavos por dia? Um quarto de colher de chá de alho em pó por dia, cerca de 100 homens e mulheres com excesso de peso foram randomizados para tomar um quarto de colher de chá de alho em pó por dia, ou placebo, e aqueles que, sem saberem, tomaram os 2 centavos de alho por dia, perderam cerca de 2,7 kg de gordura corporal nas 15 semanas seguintes. Ora, se você puder gastar até 3 centavos por dia, há o cominho preto. Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados mostra a eficácia na perda de peso novamente com apenas um quarto de colher de chá por dia. Não é o cominho normal. Este é um tempero completamente diferente, conhecido como o cominho preto. O que é o cominho preto? Bem, obviamente você não tem andado a ler a sua Bíblia. Descrita como uma erva milagrosa, além da perda de peso, existem ensaios clínicos randomizados a mostrar que o consumo diário de cominho preto melhora significativamente o colesterol e triglicerídeos, melhora significativamente a pressão arterial e o controle de açúcar no sangue. Mas eu uso só porque é saboroso. Eu coloco sementes de cominho preto num moedor de pimenta e trituro igual à pimenta. Com mais de 1000 artigos publicados na literatura médica sobre o cominho preto, alguns relatam resultados extraordinários, como baixar os níveis de colesterol tanto quanto o fármaco estatina. Por que é que não se costuma ouvir falar sobre isto? Por que é que não ensinam isto na Faculdade de Medicina? Presumivelmente porque não há motivo para lucro. O cominho preto é apenas um tempero natural e comum. Você não vai empolgar os seus acionistas a vender algo que você não pode patentear e que custa 3 centavos por dia. Mas também você pode usar o cominho comum, o segundo tempero mais comum na Terra. Aqueles randomizados para tomar meia colher de chá no almoço e no jantar, durante 3 meses, perderam mais de 1,8 kg e 2,5 cm extra da cintura, comparável ao medicamento para a obesidade conhecido como Orlistat. Essa é a droga de vazamento anal, da qual você já deve ter ouvido falar, embora a empresa farmacêutica evidentemente prefira o termo manchas fecais para descrever a descarga retal que causa. Porém, o site da empresa farmacêutica oferece algumas dicas muito úteis. Provavelmente será uma boa ideia usar calças escuras e trazer uma muda de roupa com você para o trabalho. É claro, é apenas para o caso do medicamento fazer com que você borre as calças no trabalho. Eu acho que vou ficar pelos cominhos. A pimenta caiena pode neutralizar a desaceleração metabólica que acompanha a perda de peso e também acelerar a queima de gordura como bónus. Também pode gengibre. Mais de uma dúzia de ensaios clínicos randomizados, começando com apenas um quarto de colher de chá de gengibre moído por dia,
mostram uma redução significativa do peso corporal por poucos centavos por dia. E foi comprovado em ensaios controlados com placebo que funciona. Mas você provavelmente nunca ouviu falar sobre nada disso porque eles não dão lucro suficiente. E não vou falar mais sobre isto. Deixe-me voltar ao exemplo Coca-Cola versus cenoura. Uma caloria não é uma caloria, porque beber isso não é o mesmo do que comer isso. Mas mesmo se você consumiu o mesmo número de calorias mastigando por horas para ingerir todas essas cenouras, uma caloria pode ainda não ser uma caloria, porque não interessa o que você come, interessa o que você absorve. Como qualquer um que já comeu milho pode dizer, alguns pedaços de matéria vegetal podem passar diretamente por você. Uma caloria ainda pode ser uma caloria circulando na sanita ou na privada, mas as calorias que vão pelo cano abaixo não o vão engordar. É aqui que a fibra entra. Você pode aumentar a ingestão de fibra das pessoas, mesmo apenas a ingestão diária mínima recomendada, e elas perdem peso porque têm uma queda de 10% na ingestão calórica diária. Por que razão mais fibra significa menos calorias? Bem, primeiro ela adiciona o volume sem adicionar calorias. O sumo de maçã prensado a frio, por exemplo, é basicamente apenas maçãs menos a fibra. E você pode tomar uma garrafa de sumo de maçã em segundos. Mas para obter o mesmo número de calorias, você teria que comer cerca de 5 copos de fatias de maçã. Essa é a diferença que a fibra pode fazer. Mas não é apenas uma questão de densidade calórica. Imagina o que acontece a seguir. O sumo de maçã seria rapidamente absorvido assim que passar do estômago para o intestino e levando a pique os açúcares no sangue. Mas o açúcar retido na massa de fatias de maçã mastigada seria absorvido mais lentamente ao longo do intestino. Os nutrientes só podem ser absorvidos quando entram em contacto físico com o revestimento do intestino, com a parede do intestino. A fibra nunca é absorvida. Então, ela pode atuar como um meio para diluir ou até eliminar as calorias pela parte de trás. E a fibra não retém apenas açúcares, também atua como bloqueador de gordura e amido. Pessoas numa dieta americana padrão perdem cerca de 5% das suas calorias através dos seus excrementos todos os dias. Mas com uma dieta rica em fibras, é o dobro. Não interessa o que você come, mas sim o que você absorve. Então você pode perder peso com uma dieta rica em fibras, comendo exatamente o mesmo número de calorias, simplesmente porque algumas dessas calorias ficam presas, são descarregadas na sanita ou na privada e nunca entram no nosso sistema. E não são apenas as calorias dos próprios alimentos ricos em fibra que ficam menos disponíveis. Alimentos ricos em fibras retêm calorias em geral. Então, coma um Twinkie ou um donut com uma dieta rica em fibras e você absorve menos calorias do Twinkie. É como se todo o rótulo de calorias fosse instantaneamente descontado quando você come muitos alimentos ricos em fibras. E é por isso que entra na minha lista. A minha secção sobre outros alimentos bloqueadores de gordura começa com um comando de coma os seus tilacoides, ordens do médico. O que raio é um tilacoide? Apenas a fonte de quase toda a vida conhecida e do oxigênio que respiramos. Nada de mais. Os tilacoides são onde a fotossíntese ocorre, o processo pelo qual as plantas transformam luz em alimento. Os tilacoides são o grande motor verde da vida, estruturas microscópicas compostas por membranas ricas em clorofila, que estão concentradas nas folhas das plantas. Quando comemos tilacoides, quando mordemos uma folha de espinafre ou algo parecido, essas membranas das folhas verdes não são digeridas imediatamente. Duram horas nos nossos intestinos. E é aí que fazem a sua magia. As membranas tilacoides ligam-se à lipase. A lipase é uma enzima que o nosso corpo usa para digerir gordura. Então, se ligarmos algo à enzima, abranda a absorção de gordura. Mas se toda a gordura acaba por ser absorvida, qual é o benefício? Localização, localização, localização. Há um fenómeno conhecido como o travão ileal.
O íleo é a última parte do intestino delgado antes de se despejar no seu cólon, e quando calorias não digeridas são detectadas tão abaixo no seu intestino, o seu corpo pensa: eu devo estar cheio de cima a baixo. Então, bloqueia a ingestão adicional, diminuindo o apetite. Isso pode ser mostrado experimentalmente. Se você inserir um tubo na garganta das pessoas e gotejar qualquer caloria, gordura, açúcar, proteína, você pode ativar o freio ileal. E se os sentar para uma refeição, coma o quanto puder, e comparados com o grupo placebo que tinha apenas recebido um esguicho de água no tubo, as pessoas comem cerca de 100 calorias a menos. Você simplesmente não sente tanta fome, sente-se igualmente cheio, comendo significativamente menos. Esse é o freio ileal em ação. Isso pode significar perda de peso. Randomize mulheres obesas numa dieta com membranas de plantas verdes. Por outras palavras, apenas coloque um pouco de espinafre em pó e elas obtêm um aumento das hormonas que suprimem o apetite, um desejo diminuído de doces. Sim, de facto, o espinafre pode reduzir o seu desejo por chocolate. E temos também perda de peso acelerada, tudo graças a comer verde. O próprio verde em si, as membranas cheias de clorofila nas folhas. Mas os pesquisadores usaram espinafre em pó apenas para criar placebos convincentes. Mas você pode obter os mesmos tilacoides comendo apenas cerca de meio copo de verduras cozidas, que recomendo comer 2 vezes por dia, na minha lista dúzia diária de coisas saudáveis, que encoraja as pessoas a encaixarem na sua rotina diária. No Jornal da Sociedade de Indústria Química, um grupo de tecnólogos de alimentos argumentou que, dados os seus benefícios de bloqueio de gordura, as membranas tilacoides podem ser incorporadas em alimentos funcionais como um novo promissor ingrediente redutor de apetite. Ou você pode simplesmente obtê-los da maneira mais natural. Quais as verduras com maior quantidade? Pode saber apenas ao olhar para elas. Como é nos tilacoides que está a clorofila, quanto mais verdes são as folhas, mais potente será o efeito. Então escolha as verduras mais escuras que você puder encontrar. Onde eu costumo fazer compras é a couve lacinato. Ora, se você cozinhar por demasiado tempo as verduras, sabe como elas ficam com aquela cor castanha? São os tilacoides a degradarem-se. Mas se forem escaldados por 15 segundos em água a ferver, você sabe que as verduras ficam com um verde ainda mais brilhante, o que na verdade se traduz num aumento da capacidade de bloquear gordura. Então, você pode avaliar as atividades nos tilacoides no supermercado ou na sua cozinha com os seus próprios olhos, escolhendo sempre o verde. Embora os tilacoides acabem por se degradar, a fibra percorre todo o caminho até ao nosso cólon. Embora seja tecnicamente verdade que não podemos digerir fibra, isso é aplicável apenas à parte de nós que é realmente humana. A maioria das células do nosso corpo são bactérias. A nossa flora intestinal, que pesa tanto quanto um dos nossos rins, tão metabolicamente ativa quanto o nosso fígado, foi chamada de órgão esquecido e é um órgão que funciona com MAC, carboidratos acessíveis à microbiota. Então, quando você me vê escrever coma muitos Big Macs, não quero que entendam mal. Mac é apenas outro nome para prebióticos, o que a nossa boa flora intestinal come. Em outras palavras, fibra. Lá está a fibra novamente. O que fazem as nossas boas bactérias com a fibra? Nós alimentámo-las e elas alimentam-nos também. Elas produzem ácidos gordos de cadeia curta que são absorvidos pelo cólon e passam pela corrente sanguínea, circulam pelo nosso corpo e até chegam ao nosso cérebro. É assim que a flora intestinal se comunica connosco, diminuindo o nosso apetite e, ao mesmo tempo, aumentando a taxa com que queimamos gordura e aumentando o nosso metabolismo ao mesmo tempo. Tudo graças à fibra. Veja isto. Coloque as pessoas num scanner cerebral e mostre-lhes um alimento altamente calórico, como um donut, e os centros de recompensa dos seus cérebros acendem instantaneamente. Mas se você repetir a experiência, mas desta vez secretamente fornecer ácidos gordos de cadeia curta derivado de fibras diretamente no cólon, você recebe uma resposta diminuída do centro de recompensa. E os pacientes relatam que alimentos com alto teor calórico pareciam menos apetitosos. E, posteriormente, comeram menos numa refeição como o que quiser.
mas os suplementos de fibras como o Metamucil não funcionam. O que faz sentido, porque não são fermentáveis. Ou seja, as nossas bactérias intestinais não podem comê-las. Então, sim, pode melhorar a regularidade intestinal, mas não pode ser usado pelas nossas boas bactérias para fazer esses compostos que podem bloquear os nossos desejos. Para isso, temos que realmente comer comida verdadeira. Os nossos bons intestinos estão a tentar ajudar-nos, mas quando comemos uma dieta deficiente em fibras, estamos de facto a matar à fome o nosso microbioma. Menos de 5% dos americanos atingem sequer a ingestão diária mínima recomendada de fibra, o que não é nenhuma surpresa, pois as fontes mais ricas são feijões e cereais integrais, e 96% dos americanos nem chegam à ingestão mínima recomendada de leguminosas, que são feijões, ervilhas, grão-de-bico e lentilhas, e 99% não atingem o mínimo recomendado de cereais integrais. A maioria das pessoas nem sabe o que é fibra. Mais de metade dos americanos inquiridos acha que o bife é uma fonte significativa de fibra. No entanto, por definição, a fibra é encontrada apenas nas plantas. Não existe qualquer fibra na carne, nos ovos, nos laticínios e pouca ou nenhuma fibra na comida de plástico ou comida processada. E aí é que está o problema. Mas pelo menos a proteína desse bife não seria saciante? Surpreendentemente, mesmo uma revisão apoiada pelas indústrias de carnes, laticínios e ovos reconheceu que a ingestão de proteínas não se traduz realmente em comer menos depois de algum tempo. Mas se comer cereais integrais ricos em fibras para o jantar, pode reduzir mais a sua ingestão de calorias 12 horas depois, no almoço do dia seguinte. Você pode ficar saciado com menos 100 calorias no dia seguinte, porque a essa altura a sua boa flora intestinal está a deleitar-se com a mesma comida e a diminuir o apetite. E hoje, mesmo a nossa carne pode ser considerada junk food. Durante mais de um século, um dos grandes objetivos da pecuária foi aumentar o teor de gordura dos animais. Veja o frango, por exemplo. Há 100 anos atrás, a USDA determinou que o frango tinha cerca de 23% de proteína em peso e menos de 2% de gordura. Hoje, as galinhas foram manipuladas geneticamente através da criação seletiva para ter cerca de 10 vezes mais gordura. O Chicken Little tornou-se o Chicken Big e pode também estar a deixar-nos a nós maiores. O consumo de carne, em geral, está associado ao ganho de peso, mas as carnes de aves parecem ser a pior. Mesmo 30 gramas por dia, algo como um único nugget de galinha, ou algo como um peito de frango a cada 10 dias, esteve associado ao ganho de peso em comparação com não comer frango. É engraçado que, quando a indústria da carne financia estudos sobre a obesidade no frango, eles escolhem, para comparação frente a frente, alimentos como biscoitos e chocolates revestidos de açúcar. Este é um truque clássico da indústria farmacêutica para tentar fazer o seu produto para ser melhor, comparando com algo pior. Aparentemente, chocolate comum não era suficiente para fazer o frango parecer melhor. Mas o que acontece quando o frango é testado contra um controle real, como frango sem frango verdadeiro? O frango perde. Quando as proteínas à base de soja, que era corn, que é uma carne falsa feita a partir de fungos, demonstra ter qualidades saciantes mais fortes que o frango. Alimenta as pessoas com um almoço com frango e arroz e 4 horas e meia depois eles comem 18% mais de um buffet de jantar do que comeriam em vez disso se recebessem um almoço de arroz e frango falso. Estas conclusões são consistentes com a pesquisa sobre a obesidade infantil, que descobriu que o consumo de carne parecia dobrar as probabilidades das crianças em idade escolar se tornarem obesas, em comparação com o consumo de produtos de carne feita de plantas. Fontes alimentares inteiras de proteína vegetal, como feijões, foram ainda melhores, associadas ao corte pela metade das probabilidades de excesso de peso. É por isso que eu considero esse tipo de carne, entre aspas, à base de plantas, mais como um trampolim para uma dieta mais saudável, em vez de essa carne à base de plantas ser o objetivo final. Parte do motivo pela qual as carnes à base de plantas podem engordar menos é que causam um menor pico de insulina. Um frango sem carne, como a corn,
causa uma reação imediata à insulina 41% menor. Acontece que a proteína animal causa praticamente tanta libertação de insulina quanto o açúcar puro. Apenas adicionar algumas claras de ovos à sua dieta pode aumentar a produção de insulina até 60% em 4 dias. E o peixe pode ser ainda pior. Por que razão a adição de atum ao puré de batatas aumentaria os níveis de insulina, mas adicionar brócolos reduz a resposta à insulina em cerca de 40%? Não é a fibra, pois se dermos a mesma quantidade de fibra do brócolis sozinha, isso não resultou em qualquer benefício significativo. Então, por que a proteína animal piora as coisas, mas a proteína vegetal melhora as coisas? As proteínas vegetais tendem a ser mais baixas em aminoácidos de cadeia ramificada, associados à resistência à insulina, a causa da diabetes tipo 2. Isto pode demonstrar-se experimentalmente. Dê a alguns veganos uns aminoácidos de cadeia ramificada e você pode torná-los tão resistentes à insulina quanto os omnívoros. Ou peguem alguns omnívoros e coloque-os num desafio de 48 horas de dieta vegana e, dentro de 2 dias, você pode ver o oposto. Há uma melhora significativa na saúde metabólica. Porquê? Porque a diminuição do consumo de aminoácidos de cadeia ramificada melhora a saúde metabólica. Veja isto, aqueles randomizados para restringir a sua ingestão de proteínas ingeriam, em média, literalmente centenas mais calorias por dia. Então, eles deveriam ter se tornado mais gordos, certo? Mas não. Na realidade, perderam mais gordura corporal. Restringir a sua proteína permitiu-lhes comer mais calorias, enquanto ao mesmo tempo perdiam peso. Mais calorias e, no entanto, uma perda de gordura corporal. E essa mágica restrição de proteínas? Eles estavam apenas a fazer as pessoas comerem as quantidades recomendadas de proteína. Então, talvez devessem chamar a este grupo de proteína normal ou proteína recomendada. E o grupo que estavam a comer os níveis típicos de proteína americanos e sofrendo por causa disso, o grupo de proteína em excesso. Dados os danos metabólicos da exposição excessiva a aminoácidos de cadeia ramificada, líderes da área sugeriram a invenção de fármacos que bloqueiam a sua absorção para promover a saúde metabólica e tratar a diabetes e a obesidade sem reduzir a ingestão calórica. Ou podemos apenas tentar não comer tantos aminoácidos de cadeia ramificada em primeiro lugar. Eles são encontrados principalmente em carnes, incluindo frango e peixe, laticínios e ovos, talvez explicando porque a proteína animal está associada com um maior risco de diabetes, enquanto as proteínas vegetais parecem protetoras. Portanto, definir os limites superiores apropriados da ingestão de proteínas animais pode oferecer uma grande oportunidade para a prevenção da diabetes tipo 2 e da obesidade. Mas não precisa de ser ou tudo ou nada. Mesmo uma dieta vegana intermitente demonstrou ser benéfica. Se houvesse um conselho que resumisse as recomendações do meu próximo livro, seria: enclausure as suas calorias. As células animais estão encerradas apenas em membranas facilmente digeríveis, o que permite que as enzimas no nosso intestino façam pouco esforço para libertar as calorias de um bife, por exemplo. As células vegetais, por outro lado, possuem paredes celulares feitas de fibra, apresentando uma barreira física indigesta. Portanto, muitas calorias permanecem presas. Ora, no entanto, os alimentos vegetais processados, como o sumo de frutas, açúcar, cereais refinados ou cereais integrais se tiverem sido moídos em farinha, tiveram a sua estrutura celular destruída. As suas paredes celulares abriram-se e as suas calorias podem ser consumidas sem esforço. Mas quando você come alimentos vegetais estruturalmente intactos, mastigue o que quiser. Você ainda vai acabar com calorias completamente cercadas por fibra, que diminui o impacto glicêmico e ativa o travão ileal e fornece sustento à sua flora amigável. Portanto, tente garantir que o máximo de calorias possível, a sua proteína, os seus hidratos de carbono e a sua gordura estejam envolvidos em paredes celulares, em outras palavras, de alimentos vegetais inteiros e intactos. Com controle de porções suficiente, qualquer pessoa pode perder peso. Tranca alguém num armário e você pode forçá-lo a perder tanta gordura corporal quanto você quiser. Acorrentar alguém numa passadeira rolante provavelmente poderia ter um efeito semelhante.
Mas qual é o regime de perda de peso mais eficaz que não envolve restrição calórica, ou exercício, ou crime? Eu vasculhei toda a literatura médica e todos os ensaios clínicos randomizados. A intervenção mais eficaz para a perda de peso desse género já foi publicada na literatura médica revisada por pares. Foi uma alimentação baseada em vegetais integrais. Isso funciona melhor do que qualquer outra coisa estudada até ao momento. E não é de admirar, dado o que aprendemos sobre a fibra e aminoácidos de cadeia ramificada. Sabemos que há mais de 40 anos que aqueles que comem predominantemente dietas à base de plantas pesam em média cerca de 15 quilos a menos que a população em geral. Mas você não sabe se é a própria dieta até testar, não é? Em 2017, um grupo de pesquisadores da Nova Zelândia publicou um estudo BROAD, um estudo controlado randomizado de 12 semanas nas mais pobres regiões do país, com as maiores taxas de obesidade. Indivíduos com excesso de peso foram randomizados para receber atendimento médico padrão ou aulas semanais que oferecem conselhos e incentivo para uma dieta com pouca gordura, centrada em torno de frutas, vegetais, cereais integrais e leguminosas. E foi só isso, apenas dar-lhes a informação, dar-lhes poder através do conhecimento. Não foram fornecidas refeições, o grupo de intervenção foi meramente informado sobre os benefícios de vida baseada em plantas e incentivado a inseri-la nas suas próprias vidas, em casa. Nenhuma mudança significativa no grupo de controle, mas o grupo de intervenção baseado em plantas, mesmo não havendo restrição de porções e podendo comer livremente todos os alimentos saudáveis que eles queriam, perderam em média de 8,61 quilos, até ao final do estudo de 3 meses. 8,61 quilos é uma perda de peso respeitável. Mas o que aconteceu depois? No final dessas 12 semanas, deixou de haver aulas e mais nenhuma instrução foi dada. Os pesquisadores estavam curiosos para ver quanto peso os sujeitos recuperavam depois de serem libertados do estudo. Então, foram todos convidados de novo aos 6 meses para voltarem a ser pesados. O grupo de plantas deixou o estudo de 3 meses 8,6 kg mais leves em média. Mas, 6 meses depois, eles tinham perdido 12,2 quilos. Eles ficaram melhor. O grupo de plantas sentia-se tão bem fisicamente quanto mentalmente e conseguiu deixar de tomar muitos dos seus medicamentos que eles estavam a aderir à dieta por conta própria e o peso continuou a cair. Que tal um ano depois? Mesmo em estudos que duram um ano inteiro, em que as pessoas são instruídas para permanecer numa dieta específica o ano inteiro, ao final de um ano, qualquer perda de peso inicial geralmente tende a ser recuperada. O estudo BROAD durou apenas 3 meses, mas depois do estudo terminar, aqueles que foram randomizados para o grupo de base vegetal não apenas perderam dezenas de quilos, mas também mantiveram essa perda. Eles não apenas alcançaram maior perda de peso aos 6 e 12 meses do que qualquer outro estudo comparável, meses depois do término do estudo. Uma alimentação à base de vegetais integrais alcançou a maior perda de peso já registada em comparação com qualquer outra intervenção publicada na literatura científica. Você pode ler gratuitamente na íntegra o estudo que bateu o recorde neste site, ou você pode simplesmente apontar a câmara para o ecrã e ler o código QR. Qualquer dieta que resulte em ingestão reduzida de calorias pode resultar em perda de peso. Perder peso não é o problema principal, o problema é manter a perda. Uma diferença fundamental entre nutrição baseada em plantas e abordagens mais tradicionais para a perda de peso é que as pessoas são incentivadas, em dietas à base de plantas, a comer ad libitum, ou seja, comer o quanto quiserem. Sem contagem de calorias, sem controle de porções, apenas comer. A estratégia é melhorar a qualidade da comida e não restringir a quantidade de alimento. Se você colocar as pessoas numa dieta repleta de frutas, vegetais, cereais integrais e feijões e permitir que eles comam o quanto quiserem, eles acabam por comer 50% menos calorias do que poderiam comer de outra forma. Igualmente cheios, mas com metade das calorias. Como se pode manter as pessoas satisfeitas cortando mais de 1000 calorias da sua dieta diária? Comendo mais alimentos volumosos e com menor densidade calórica, vegetais, frutas, cereais integrais e feijões, e menos alimentos ricos em calorias como carnes, queijos, açúcares e gorduras.
Mas pode não ser apenas a ingestão de calorias. Aqueles que comem mais vegetais parecem efetivamente queimar mais calorias durante o sono. A taxa metabólica de repouso dos que comem mais à base de plantas pode ser 10% maior ou mais. Um metabolismo aumentado que pode traduzir-se em queimar centenas de calorias extras por dia sem fazer nada. Ao comer mais vegetais, você queima mais calorias apenas estando parado. Portanto, não é à toa que os que comem mais vegetais tendem a ser mais magros. Comece a usar na sua dieta alimentos reais que crescem no chão e os seus quilos devem sair naturalmente, levando ao seu peso ideal. Ok, foi isso que passei a primeira metade do livro a fazer, estabelecendo a dieta ideal para a perda de peso. Plante-se. Depois, passo a segunda metade do livro com todas as ferramentas que descobri que aumentam ainda mais a perda de peso para qualquer quilo teimoso que ainda permaneça. Nós já aprendemos que uma caloria não é necessariamente uma caloria. 100 calorias de grão de bico têm um impacto diferente de 100 calorias de frango ou chicletes, com base em fatores como absorção e apetite. Mas na segunda metade vou um passo além e exploro como mesmo alimentos iguais, consumidos de maneira diferente, podem ter efeitos diferentes. Mesmo se você comer igual quantidade, mesmo se você absorver igual quantidade, uma caloria ainda pode não ser uma caloria. Não é apenas o que comemos, mas como e quando. Só para dar um exemplo, um certo número de calorias pela manhã engordam significativamente menos do que um número igual de calorias no jantar. O quê? Isto é simplesmente alucinante. Calorias iguais, perda de peso diferente. Uma dieta com uma refeição matinal maior causa mais perda de peso do que a mesma dieta com um jantar maior. Portanto, a minha recomendação de parar de comer depois das 7 horas não tem só a ver com, vocês sabem, ter medo que as pessoas fiquem distraídas a comer snacks no sofá ou assim, não é? O mesmo snack à noite engorda literalmente mais do que comer exatamente o mesmo snack durante o dia. Tudo graças ao nosso ritmo circadiano, à nossa cronobiologia, algo sobre o qual dedico um capítulo inteiro. Alguns dados sobre o sono também são realmente loucos. Adultos com excesso de peso foram randomizados para 8 semanas de uma dieta restrita em calorias, ou a mesma dieta combinada com 5 dias por semana, de menos 1 hora de sono por noite. Mas eles acabaram por dormir 1 hora a mais nos fins de semana. Então, no geral, eles apenas cortaram 3 horas de sono da semana. Ora, certamente 3 horas por semana de diferença de sono não vão mudar quanto peso eles perderam, certo? Na balança, isso era verdade. Mas no grupo de sono normal, 80% da perda de peso era gorda. Mas no grupo que não dormiu apenas algumas horas, era ao contrário, com 80% da perda de peso sendo massa corporal magra. Então, você dorme, você perde gordura. Algumas horas de sono perdidas pareciam inverter totalmente a perda de gordura, mas apenas olhando para a balança, você não iria perceber a diferença. É como quando as pessoas jejuam. Parar de comer completamente por uma semana ou duas pode causar mais perda de peso do que apenas restringir as suas calorias, mas, paradoxalmente, na verdade, pode levar a menos perda de gordura corporal. Como pode a ingestão de menos calorias levar a menor perda de gordura? Porque durante o jejum, o seu corpo começa a canibalizar-se, a queimar a sua própria proteína como combustível. A balança levou a pensar que tinha melhorado quando eles estavam em jejum, mas a realidade é que eles estavam a piorar. Eles teriam perdido mais gordura corporal se tivessem continuado a comer. Eles teriam perdido mais gordura corporal ingerindo mais calorias. O jejum de curto prazo pode interferir na perda de gordura corporal, não acelerá-la. E você vê a mesma coisa com a dieta cetogénica. A perda de gordura corporal diminui quando você muda para uma dieta cetogénica. Só de olhar para a balança, a dieta cetogénica parece um sucesso esmagador, perdendo menos de 0,45 kg por semana numa dieta normal e, zás, 1,59 kg em 7 dias após a mudança para a cetogénica. Mas o que estava acontecendo dentro dos seus corpos estava a contar uma história totalmente diferente. Na dieta cetogénica, a taxa de perda de gordura corporal foi reduzida em mais da metade. Então, a maior parte do que perdiam era água, mas também perdiam
proteína, também perdiam massa magra. Isso pode ajudar a explicar porque os músculos das pernas dos praticantes de CrossFit, colocados numa dieta cetogénica, podem encolher até 8% em 2 meses. Obviamente, mesmo que as dietas cetogénicas funcionassem, o objetivo da perda de peso não é caber num caixão mais fino. As pessoas cujas dietas tendem nesse sentido parecem ter vidas significativamente mais curtas. Por outro lado, mesmo ir um pouco na direção de comer mais alimentos saudáveis vegetais está associado a viver mais. Porém, aqueles que seguem o caminho contrário, aqueles que começam mais baseado em plantas, mas adicionam carne à sua dieta pelo menos uma vez por semana, não apenas parecem duplicar ou triplicar as suas probabilidades de ter diabetes, AVC, doença cardíaca e ganho de peso, mas também podem sofrer uma queda associada de 3,6 anos na duração de vida. Isso é quando se passa de nenhuma carne para apenas uma vez por semana ou mais. Foi demonstrado que dietas low carb prejudicam a função arterial e pioram as doenças cardíacas. Por outro lado, foi demonstrado que dietas à base de alimentos vegetais integrais revertem as doenças cardíacas. Foi o que Ornish usou. Então, o que parece ser a dieta de perda de peso mais eficaz acontece ser também a única dieta que já se comprovou que reverte a doença cardíaca na maioria dos pacientes. Se a minha avó não tinha que morrer assim, então a avó de ninguém tem que morrer assim. Se isso é tudo o que uma dieta baseada em vegetais pode fazer, reverter o assassino número 1 de homens e mulheres, não deveria ser essa a dieta padrão, até prova em contrário? E o facto de que também pode ser tão eficaz no tratamento, interrupção ou reversão de outras principais causas de morte como diabetes tipo 2 e hipertensão, parece tornar o argumento a favor de uma alimentação à base de plantas simplesmente avassalador. Apenas uma dieta foi comprovada fazer tudo isso. Uma alimentação centrada em alimentos vegetais integrais. Você não precisa de hipotecar a sua saúde para perder peso. A dieta mais saudável também parece ser a dieta mais eficaz para a perda de peso. Afinal, a perda permanente de peso requer mudanças alimentares permanentes. Os hábitos mais saudáveis precisam de se tornar um modo de vida. E se a sua dieta vai durar a vida toda, você quer que ela leve a uma vida longa. Felizmente, a dieta comprovada para a maior perda de peso pode ser a maneira mais segura e barata de comer, levando à vida mais longa e saudável. Obrigado.